No Saber Direito desta semana, o professor Diego Nunes traz o direito do consumidor. Durante o curso, ele aborda a natureza jurídica do direito à privacidade, as relações de consumo pela internet, o tratamento dos dados gerados na relação de consumo, o direito à privacidade do trabalhador e o direito não absoluto à privacidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Nunes, eu sou advogado, escritor de blogs e sites jurídicos, possuo especialização em direito civil e processo civil, com ênfase também em direito do consumidor e direito imobiliário. E em mais uma aula, gostaria de te convidar a participar conosco seguindo as nossas primeiras aulas e agradecendo sempre a sua audiência, que muito nos prestigia e muito nos agrada. Então, vamos à aula de hoje, relembrando as aulas anteriores. Nas aulas anteriores, hoje é o nosso terceiro encontro, e nas aulas anteriores, na primeira aula nós falamos sobre a natureza jurídica do direito à intimidade. Na aula seguinte, nós falamos sobre o direito à intimidade com base no Código de Defesa do Consumidor e seus reflexos na relação de consumo. E na aula de hoje nós falaremos sobre a regulamentação propriamente da internet. Como que hoje a privacidade e a intimidade ela tem sido disciplinada no ordenamento jurídico, capaz de proteger o indivíduo, seja ele consumidor, proteger a intimidade do indivíduo, seja ele consumidor ou não. O nosso foco é com base ao consumo eletrônico, o uso da internet para consumo eletrônico. Então, também fazendo esse resumo, na primeira aula a gente viu que existe direito à intimidade previsto na Constituição Federal, em diversos artigos. Depois trouxemos o direito à intimidade previsto no Código Civil, e posteriormente adentramos também ao direito à intimidade com previsão no Código de Defesa do Consumidor. Então, todos esses artigos, todas essas leis, elas possuem um diálogo, que a gente denomina de diálogo das fontes, que representa exatamente a harmonia, a harmonização desse direito com base em toda essa construção legal, desde a Constituição Federal. Vamos lá? Importante a gente destacar na aula de hoje que a celeridade da transformação da sociedade, ela necessita automaticamente uma adequação da legislação brasileira. Ou seja, o direito ele não acompanha na mesma velocidade a mudança do avanço em decorrência dessa tecnologia que hoje está de tão fácil acesso à população. E é com base nisso que a gente adentra hoje a aula mais precisamente dentro da lei, que foi a primeira lei que tentou regulamentar a internet, o uso da internet no país, e visou proteger o direito à intimidade dos usuários de internet no país, no Brasil. E essa lei é a Lei 12.965, de 2014, e ela é denominada de Marco Civil da Internet. Essa lei, ela possui, em seu artigo 18 e 19, basicamente o que a gente precisa para a aula de hoje, e é o que a gente vai se concentrar para poder explorar o conteúdo que vai ser fornecido na aula de hoje. Então, o Marco Civil da Internet trouxe esses dispositivos que são os artigos 18 e 19,
que falam exatamente sobre a responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdos gerados, de mau uso de conteúdos gerados, o que atinge a privacidade e a intimidade do usuário, bem como também a proteção dos dados pessoais. Então vamos à leitura? O artigo 18, ele tem previsão o seguinte: o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Já o artigo 19, ele diz o seguinte: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial específica não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Esse artigo 19 possui um parágrafo, que é o parágrafo 1º, que diz o seguinte: a ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Então vamos lá. Esse é um artigo extenso que necessita uma análise bastante cautelosa. E aí eu peço licença para poder continuar contribuindo, pausando e lendo novamente, pausando, para a gente entender de maneira simples e, novamente, eu repito, descomplicada, o direito que vem previsto na redação desses dispositivos. Basicamente, o artigo 18, ele diz que o provedor de conexão de internet, aquele que disponibiliza a internet ao consumidor, ao usuário, ele não será responsabilizado se o conteúdo gerado tiver sido realizado por terceiros. Então, por exemplo, a lei do Marco Civil da Internet que tenta responsabilizar e regulamentar o uso da internet, em um exemplo prático, diz o seguinte: se aquele provedor que forneceu a internet, o uso da internet, por um terceiro, e esse terceiro, que é uma empresa, um fornecedor de um produto, pegou e fez um anúncio que não condiz com a realidade, um anúncio que lesou, causou prejuízos a vários consumidores que pegaram, usaram aquela internet e tiveram um prejuízo por causa do uso indevido dessa pessoa. Esse provedor, quem forneceu exatamente a internet, ou o meio pelo qual essa pessoa se utilizou desse provedor, ele não pode ser responsabilizado por isso. Quem deve ser responsabilizado é aquele terceiro que ocasionou esse prejuízo, que realmente ofereceu ou ofertou aquilo que ele não poderia entregar. Então, basicamente, o artigo 18, a redação, diz isso. E, por óbvio, não seria justo realmente que o que veio para somar, o que veio para agregar, né, com a venda online, as relações de consumo online, a pessoa que disponibilize ali o provedor seja responsabilizado por isso. Realmente é isso que diz o artigo 18. Já no artigo 19, o artigo 19 ele é claro em dizer o seguinte: o provedor, esse provedor que não vai ser responsabilizado caso um terceiro tenha utilizado de maneira indevida o que foi disponibilizado a ele, ele vai ser responsabilizado, ele só poderá ser responsabilizado se, após aquele prejuízo tiver sido denunciado na justiça. Então, vamos dizer que o consumidor identificou lá
que houve um problema, existe um anúncio indevido. E aí esse consumidor diz que viu em uma plataforma do provedor, que o provedor está divulgando, repassando esse anúncio, e aquilo está atingindo e prejudicando não só aquele consumidor, como várias outras pessoas. Então, esse consumidor que levou essa demanda, que levou esse processo para o judiciário, esse consumidor, ele vai pedir para que um magistrado, um juiz, analise se realmente existe nexo naquela denúncia. Se, após uma análise de um magistrado, identificar que realmente o provedor ele esteja, de alguma forma, propagando, ajudando aquele terceiro que está se utilizando indevidamente do uso da ferramenta disponibilizada pelo provedor, só o juiz poderá determinar a exclusão daquele conteúdo indevido por parte do provedor. Até porque, em muitos casos, quem normalmente se utiliza de maneira indevida dessa ferramenta disponibilizada pelos provedores, normalmente é até difícil o alcance, é difícil se encontrar, é difícil acessar, saber, ter acesso a esse terceiro. Porque normalmente quem é mal intencionado, ele normalmente já procura se blindar para dificultar o seu conhecimento e o seu acesso. Então, aí nesses casos, o artigo 19 fala isso. O artigo 19 diz que se em uma análise de ordem judicial for determinado que o provedor retire na origem aquele conteúdo que está prejudicando e prejudicou um terceiro, e o provedor desrespeita, ele não atende, não obedece o comando judicial, não obedece a decisão, a determinação, aí sim aquele provedor ele vai poder ser responsabilizado. Por quê? Porque o direito à intimidade, o mau uso de alguma informação ou de algum conteúdo, imagem ou honra de uma pessoa, ele realmente precisa ser colocado em prioridade. Então, o que acontece? Se realmente o provedor for ordenado pela justiça a retirar algum conteúdo que atinja, viole a intimidade e ele desrespeitar, aí sim ele vai poder ser responsabilizado. Seja por indenização, perdas e danos morais, o prejuízo que aquele desrespeito à decisão judicial ocasionar ao consumidor que denunciou e conseguiu pela justiça um provimento judicial que determinasse a exclusão daquele conteúdo, e aquele conteúdo não foi excluído e gerou e continuou gerando algum tipo de prejuízo, o provedor também vai ser responsabilizado, tanto quanto a busca pelo terceiro usuário da internet e das ferramentas disponibilizadas pelo provedor, que é o real mal-intencionado. Vamos tentar exemplificar essa situação trazendo um exemplo de maneira bem hipotética. Penso eu o seguinte: eu, Diego, professor, tenho de certa forma, tenho uma vida pública e sou conhecido, né? Sou um pouco conhecido na minha área de atuação profissional. De repente, em uma situação de lazer minha, eu pego e tenho um desentendimento, uma briga, sei lá, fiz alguma confusão em um momento de lazer. Pode ser em um happy hour, em um restaurante, enfim. Tive um desentendimento com outra pessoa e esse desentendimento, de certa forma, foi gravado ali por terceiros que estavam presentes. E essa gravação, de certa forma, eu entendo que ela me ofende. Eu entendi
que essa gravação, ela basicamente, ela mostrou ali uma situação atípica, uma situação que realmente denigriu muito a minha imagem e aquilo pode me oferecer risco, trazer algum estigma ruim sobre aquela confusão. Eu entendo que eu não fui o responsável, o causador, mas acabei me envolvendo, sendo inevitável. E, de repente, sejam veículos de imprensa, ou sejam blogs, ou sejam desafetos, aquele conteúdo começa a ser exposto de maneira pejorativa na internet. Como assim ser exposto de maneira pejorativa na internet? Penso eu que aquela confusão realmente esteja denegrindo a minha imagem, né, como uma pessoa conhecida da área de direito, e realmente eu tive um desentendimento ali, participei de uma briga, de uma confusão, e realmente aquilo possa me causar transtornos e prejuízos, porque eu não posso ser visto daquela maneira. Eu, cidadão comum, tenho o direito de fazer o quê? Simplesmente pedir que aqueles que se utilizam do provedor, que se utilizaram do provedor de internet ou das ferramentas disponibilizadas por esse provedor, se utilizaram de maneira indevida daquelas imagens, expuseram a situação de maneira depreciativa, ou mentiram de alguma forma, ou aumentaram, exageraram aquela notícia, eu tento fazer contato com eles para que aquilo seja excluído, para que aquela situação seja realmente retirada ou não colocada daquela forma, que eu entendo ser prejudicial. Esse terceiro, essa pessoa que está disponibilizando o conteúdo, ela não atende, ela não aceita a minha solicitação. Ela simplesmente nega retirar e fala que não, que ela entende que a exposição daqueles fatos está conforme ela entende que foi o real que aconteceu. Eu, então, tenho como uma outra alternativa ir diretamente ao provedor, né, onde a plataforma, né, o vídeo foi subido dentro da plataforma do provedor, seja uma plataforma do provedor da Google, seja uma plataforma do provedor de outros instrumentos que disponibilizem essa internet. E aí, esse provedor, essa empresa responsável por esse provedor também se nega. Fala, não fui eu que ocasionei esse seu sentimento em relação a esse prejuízo. Quem ocasionou foi um terceiro. Foi ele que trouxe a informação, eu simplesmente sou a ferramenta que ele se utiliza para poder disponibilizar. Então, eu que me senti lesado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar na justiça aqueles fatos de maneira clara, cristalina, igual diz o artigo 19. Eu tenho que demonstrar, colocar o endereço eletrônico onde aquilo está sendo divulgado, eu preciso mostrar onde, de maneira detalhada, o endereço onde ocorreu aqueles fatos, e eu exponho perante o judiciário a análise se de fato aquele conteúdo exposto ele tem o condão de me prejudicar e de realmente denigrir, violar a minha privacidade, violar a minha imagem, a minha honra e de alguma forma me afetar, me prejudicar nas minhas relações cíveis particulares, da minha vida particular. Aquilo foi submetido a um terceiro. Tudo que é submetido a um terceiro, no caso o Estado, né, vai ser passivo de análise, positiva ou negativa. E aqui aí a gente não vai fazer juízo de valor. Então eu quis exemplificar essa situação que, se, né, for entendido pela justiça que realmente eu tenho razão naquelas minhas alegações, de que realmente aquilo pode me afetar de sobremaneira, não só a minha privacidade, imagem, honra, mas o meu psicológico, a justiça vai tomar as providências e vai dar a decisão para que seja retirado aquele conteúdo.
E aí é o mérito e análise que o judiciário vai fazer. Ou não, ou simplesmente eu submeti a análise daquela situação ao judiciário e dentro do judiciário, o judiciário falou que não. O judiciário, nesse caso, entendeu que não houve abuso, não houve prejuízo e que aquilo não acarreta nenhuma prejudicialidade em relação à minha personalidade, ao meu indivíduo. E aí, aquele conteúdo vai ser mantido, vai continuar da mesma forma e tudo. Por quê? E aí que entra uma questão muito importante para a aula de hoje. Toda vez que for submetido no judiciário um conflito de artigos e interesses e dispositivos da Constituição, e aí, aqui no exemplo prático, eu coloquei o conflito do artigo 5º, inciso 10, que fala sobre a inviolabilidade da minha intimidade, o meu direito à privacidade, intimidade, honra e imagem, eu coloquei em conflito com o direito de liberdade de expressão, de livre acesso à informação. Então, por exemplo, se quem divulgou aqueles fatos foi um portal jornalístico, ou se foi um terceiro, realmente que agiu em livre e espontânea vontade no seu direito de liberdade de expressão, tudo aquilo vai ser analisado. Por isso que o caso concreto dessas situações que envolvem o direito à intimidade, ele é muito delicado. É uma questão que realmente vai ser analisado caso a caso. Não existe, em via de regra, critérios padronizados, engessados, que vão determinar que aquela exposição ou aquele conteúdo fere a intimidade, fere a privacidade de alguém. Por isso que é tão importante a gente entender que, novamente, o direito à privacidade, seja ele correlacionado à relação de consumo, seja ele correlacionado à sua relação na sociedade civil, ele não é absoluto. Ele sempre vai ser analisado. E aí é importante, o Marco Civil da Internet, ele trouxe para a gente essa primeira regulamentação. Essa primeira regulamentação para poder fazer com que realmente exista algumas hipóteses de responsabilização daqueles que causam, de alguma forma, algum transtorno ou prejuízo a outrem, a um terceiro. Então, finalizando, basicamente sobre o Marco Civil da Internet, é importante a gente reforçar que essa construção do nosso tema, ela vem realmente correlata e dialogando com as demais leis específicas. A primeira lei específica complementar que realmente fala sobre a internet é o Marco Civil da Internet. Hoje, a gente sabe que a relação de consumo é a que mais acessa, a que mais busca e é a que mais proporciona a obtenção de banco de dados. Por quê? Porque em toda relação de compra online, você precisa preencher formulários, você precisa indicar lá o seu nome, até dar dados pessoais para finalização de compra. Então, é o maior meio de obtenção hoje de banco de dados das principais empresas, as maiores empresas, é através do consumo online. E aí, a gente já viu nas aulas anteriores que o Código de Defesa do Consumidor, existe uma previsão no artigo 43 que ele ajuda, ele dá o start, o pontapé inicial para a regulamentação do uso desses dados. Mas ele não é tão específico, ele não é tão direto com relação, inclusive, à responsabilização das empresas que vão se utilizar desses dados. Como a gente falou nas outras aulas também,
O Código de Defesa do Consumidor, ele visa simplesmente garantir os direitos do consumidor. Ele tenta ali que meio que minimamente regulamentar a relação de consumo, mas ele não faz diretamente, ele ajuda. E aí, por isso, existe a necessidade de o direito brasileiro melhorar e aumentar as leis de maneira mais específica, de acordo com a evolução da sociedade, com o advento da revolução tecnológica, no caso, o uso da internet. E aí, posteriormente ao CDC, veio o Marco Civil da Internet e, posteriormente, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o qual tem na sua previsão também a proteção do direito à intimidade tanto do usuário, do indivíduo, como do consumidor. E aí eu convido você à leitura do artigo 2º, incisos 1 e 4 da Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD. Você que está nos acompanhando, por favor, consulte seu material, assim como eu aqui vou consultar o meu na minha colinha, e vamos à leitura do artigo. O artigo 2º diz o seguinte: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o inciso 1º, o respeito à privacidade. E aqui é claro e cristalino. O termo utilizado, inclusive, na lei é privacidade, o respeito à privacidade, ênfase para a expressão privacidade. E o inciso 4º diz o seguinte: lemos de novo o caput: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, inciso 4º, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Novamente, atentamos aqui que a redação ela repete o que diz o artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Então, toda lei complementar que envolve relações cíveis ou relações de consumo, o que interliga a nossa matéria entre direito à privacidade, com base na relação de consumo, com base da utilização da internet. Tudo se interliga. Essa é uma relação que não tem como, na atualidade, se desconectar. Então, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que a proteção dos dados tem como fundamento o respeito à privacidade, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. E aí é onde, novamente eu repito, qual é hoje a maior fonte de obtenção de dados pessoais ou, inclusive, dados empresariais, se não em uma relação de consumo? Essa não é a única, veja bem, não estou dizendo que só existe a obtenção e a angariação de dados por meio da relação de consumo. Estou dizendo que a relação de consumo é uma das principais formas de obtenção de dados. E é por isso que o tema é tão interessante, tão importante para você, profissional da área de direito, para você, estudante de direito, e para você, telespectador, cidadão comum. É importante demais, porque realmente, embora seja um direito que consideremos simples, né, um direito óbvio, direito à intimidade e à privacidade, a gente precisa entender como ele consubstancia, como ele se consubstancia, como ele se encorpa e aonde ele vem se fortalecendo com o advento de novas leis, com o advento de leis mais específicas, que é o caso da LGPD, o caso do Marco Civil da Internet e o caso do CDC. Então, aqui, chamando a atenção para o mesmo artigo 2º, existe também o inciso 6º, artigo 2º, inciso 6º, da Lei Geral de Proteção de Dados. Consulta aí comigo no seu material,
Vou consultar aqui novamente na minha colinha. O artigo 2º, repito, diz: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. Inciso 6º agora. Vimos o 1º e o 4º. O 6º, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Destaque para a parte final, a defesa do consumidor. Está vendo como o nosso tema ele é extremamente importante e bacana? A gente fazer essa construção desde o início, na comunicação e no diálogo das fontes. É o que eu venho tentando contribuir e trocar de experiência com você, trocar de conhecimento, e me sinto extremamente lisonjeado de poder contribuir e de poder enriquecer também junto com o nosso conteúdo. Então, novamente chamando a atenção para o diálogo das fontes, aqui no inciso 6º, a gente vê expressamente a redação que diz a defesa do consumidor. Então, onde as coisas se interligam? Constituição Federal, Carta Magna, Lei Maior, visa a proteção da intimidade, proteção da privacidade, honra, imagem, tudo. Todas as leis posteriores, Código de Defesa do Consumidor, tem lá as limitações do fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, não necessariamente ele exprime, ele tem em sua redação as expressões intimidade e privacidade, mas ele limitando, né, a forma de agir do fornecedor, ele concede essa proteção. E aí, Marco Civil da Internet e agora a Lei Geral de Proteção de Dados, com a expressa redação no inciso 6º, fazendo esse elo, esse diálogo das fontes entre Código de Defesa do Consumidor e LGPD. Então, para a gente entender melhor sobre a LGPD, e aí entrando um pouco mais no detalhe da LGPD, que eu acho bastante importante para nós, a LGPD, ela traz 3 principais personagens. Vamos a essa questão dos 3 principais personagens que trata a LGPD. A LGPD fala sobre os personagens denominados agentes de tratamento, que são operador, controlador e o titular, que é o usuário, que é a pessoa natural, é a pessoa os seus dados estarão submetidos lá à angariação das empresas. Então, conceituando esses 3 agentes, que são os agentes importantes que a LGPD traz para a gente, o operador, o nome já diz, o operador é o responsável que ele fica responsável em operar, em processar, em tratar os dados do titular. Então vamos lá, titular, quem é o titular? Titular é a pessoa natural, que tem os seus dados submetidos na praça. Então toda vez que eu falar titular, faz essa ligação. Sou eu, é você, é o consumidor, então é aquele indivíduo que disponibiliza os dados. E o operador, pela redação e o entendimento que traz a LGPD, é a pessoa que trata esses dados, é a pessoa que ela recebe esses dados e ela vai utilizar, vai dar a finalidade desses dados. E o controlador, que é o segundo agente de tratamento, o controlador é aquele que vai atrás dos dados. Basicamente, o controlador é o responsável pela coleta desses dados. Então, é o controlador que responde, que vai atrás, que realmente responde e determina também ao operador como tratar, como operar esses dados. Claro, entendido o conceito dos 3 personagens da LGPD, então nós temos aqui o conceito de operador, controlador e titular. Seguindo aqui com a nossa matéria, é importante
a gente fazer uma leitura também de um artigo extremamente importante, e aí eu peço a sua atenção, que a gente faz a leitura dos principais dispositivos da lei aqui, os principais artigos que remetem realmente à necessidade para aprendizado do conteúdo. E aí eu convido você a consultar o seu material e ler o artigo, juntamente comigo, 42. Vamos à leitura? Artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Vejam bem, o final aqui consta obrigado a repará-lo. Então, em regra geral, em via de regra, esse artigo aqui, ele traz para a gente a responsabilização de quem detém os nossos dados, os dados que são obtidos. Então, por exemplo, em uma empresa, uma grande empresa que tem um fluxo muito alto de consumo pela internet, ele obtém dados o tempo todo. Normalmente, essas empresas, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente visualiza um cenário que indica que, para poder elas não incorrerem em violação desses dados, elas vão ter que contratar essa mão de obra que diz o artigo 42 e que a gente conceituou, esses agentes de tratamento, que é o operador e o controlador. Muitas vezes, as empresas também podem confundir e ter uma só pessoa responsável por operar e controlar os dados, mas vamos tratar aqui de maneira distinta. O controlador é uma pessoa e o operador é outra. Então, essas grandes empresas, elas, para se adequarem aos moldes da LGPD, elas vão ter que contratar e treinar esses ditos controladores e operadores de como operar de maneira devida os nossos dados, os dados obtidos com aquela relação de consumo eletrônico. Por quê? Porque aqui diz que, em caso de violação da legislação de proteção de dados, o controlador e o operador serão obrigados a repará-lo. Então, a responsabilização aqui, a gente enxerga como, em via de regra, individual. Por que individual? Individual a responsabilização do mau uso de dados pelo controlador e o mau uso de dados pelo operador. Em via de regra, como essa responsabilidade é uma responsabilidade individual, o operador ele corre mais riscos de violar a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque é ele que é o responsável, basicamente, em manipular, em manusear os dados. Já o controlador ele vai ser responsabilizado se ele obtiver esses dados de maneira indevida. Se ele realmente angariar e de alguma forma, prospectar esses dados de maneira indevida. Então, existe como via de regra a responsabilidade individual. Contudo, o artigo 42 da LGPD, ela traz aqui a responsabilidade solidária dos agentes causadores de dano ao titular. Titular, lembrando, é a pessoa natural detentora dos dados. Então, por exemplo, responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária? É a responsabilidade conjunta. É a responsabilidade em que vão responder o controlador e o operador pelo mau uso desses dados que foram angariados. E aí o artigo 42 traz essas responsabilidades, que é a responsabilidade solidária do operador quando ele não tiver seguido as instruções lícitas do controlador e solidariedade entre os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento. A implicação da solidariedade é que qualquer um desses agentes, isolada ou conjuntamente, poderá ser acionado para reparar o dano. Então,
responsabilidade solidária nada mais é, e é o que é mais fácil de acontecer na prática do que a responsabilização por mau uso de dados, tanto por parte do controlador quanto por parte do operador. E aí, como faz parte também da questão da responsabilização, importante a gente trazer também a redação do artigo 44, que trata o artigo 44 da LGPD, que é quando será considerado a irregularidade do tratamento dos dados, né? Então, o artigo 44 diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes entre as quais, inciso 1º, o modo pelo qual é realizado, inciso 2º, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, 3º, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Parágrafo único desse artigo 44. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 desta lei, der causa ao dano. Então, aqui, a gente, pela leitura desse dispositivo, a gente entende que é correlata, muito correlata a responsabilidade do operador e do controlador. E, na prática, eu entendo que realmente a solidariedade entre operador e controlador, ela vai ser operada quando existir mau uso, o uso indevido. O controlador, porque ele que recebe os dados, ele que angaria os dados, e o operador, porque o operador, de certa forma, ele está submetido à determinação e à regulamentação e às orientações do controlador. Então, eu entendo que, para separar essa responsabilidade na prática, é muito difícil, porque se o operador, que é quem trata os dados, fizer alguma coisa errada, se é o controlador que tem o poder de orientá-lo, que deve orientá-lo, porque a lei determina dessa forma, como é que o controlador não vai ser responsabilizado também? Então, fica aí uma reflexão acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, com base nessa solidariedade da responsabilização civil, no caso de mau uso desses dados. E aí a gente entra para a parte que também é bastante importante do ponto de vista das empresas, do ponto de vista do controlador e do operador. Por quê? Porque é uma profissão nova, é uma profissão relativamente nova, a função de controlador, essas coisas já existem há muito tempo, mas para desempenhar essa questão do uso de dados, deve ter gerado bastante treinamento e bastante vaga nessas empresas. Então, existe a possibilidade também de exclusão da responsabilidade desses operadores e controladores. Então, a lei também determina quando o operador e esses agentes de tratamento, operador e controlador, não serão responsabilizados. E aí eu chamo você e convido para poder ver aqui essas hipóteses em que não será responsabilizada a figura do operador e do controlador. Então, a exclusão da responsabilidade indenizatória dos agentes de tratamento só ocorrerá se provarem. Esse se provarem diz respeito ao ônus da prova só deles. Então, o operador e o controlador que têm o ônus da prova. É eles quem devem provar. Se provarem que, não realizaram o tratamento de dados que lhe é atribuído. Então, aqui é básico. Se o operador e o controlador forem acusados de usarem mal, indevidamente os dados, mas não foram eles os responsáveis, como é que eles podem ser responsabilizados? Se não foram eles que se utilizaram, eles que trataram aqueles dados. Então, eles precisam provar que eles não seriam os responsáveis em tratar aqueles dados. E, logicamente, automaticamente não foram os responsáveis em utilizar indevidamente aqueles dados, ou fazer o mau uso. 2,
embora tenham realizado o tratamento, não houve violação à LGPD. O 2 é o seguinte: operador e controlador receberam os dados, utilizaram, mas comprovaram que eles respeitaram o que determina a LGPD. As regras e as orientações e as regulamentações previstas na LGPD. E aí, se eles deixarem claro que houve respeito à norma, também não podem ser responsabilizados. 3, terceira situação em que eles não seriam responsabilizados. Quando o dano decorre de culpa exclusiva do titular ou de terceiros. Novamente aqui, a gente traz a questão da responsabilização por causa de terceiros. Então, o operador e o controlador, se eles não poderão ser responsabilizados, se a culpa pelo mau uso das informações, mau uso dos dados, é do próprio titular. E o titular, fazendo esse destaque, é a pessoa natural, a detentora daqueles dados. Então, se eu, de alguma forma, que não me vem à cabeça agora, um exemplo prático, determinar a culpa, eu tiver a culpa exclusiva, determinar que aquilo que eu realizei é fator determinante para eu ter sofrido prejuízo, eu não posso culpar, ou eu não posso querer que a justiça culpe os agentes de tratamento, ou seja, o controlador e o operador. Basicamente, essas são as hipóteses em que a LGPD ela explica aqui algumas das excludentes de responsabilização desses controladores e operadores dos nossos dados. É interessante também, aqui já caminhando para o final dessa aula, a leitura da redação do artigo 45 da LGPD. O artigo 45 diz o seguinte: as hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. E aí, novamente, o termo consumo aparece. De maneira bem objetiva, esse artigo da LGPD diz o seguinte: se a violação do direito do titular, do detentor, do dono dos dados, no âmbito das relações de consumo, elas se submeterão à legislação pertinente, ou seja, se submeterão ao Código de Defesa do Consumidor. E aí significa que tudo isso aqui pode ser descartável? Não. A aplicação em via de regra vai ser com base no Código de Defesa do Consumidor. Mas esse diálogo das fontes ele vai permanecer, porque se o Código de Defesa do Consumidor ele não proporcionar ao titular, né, a entrega do direito à privacidade e à intimidade, corroborando com o Código de Defesa do Consumidor, poderá ser consultado e também utilizado como lei que embase a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então é importante a leitura desse dispositivo para a gente entender que uma lei não confronta a outra, uma lei não rebate e exclui a outra. Aqui a redação é clara. Se houver violação na relação de consumo, vai ter que obedecer o CDC principalmente. E posteriormente, e se necessário, a utilização também da LGPD. Eu acredito que esse tema é um tema bastante interessante, é um tema bastante robusto. Ele tem conteúdo aqui que a gente poderia conversar mais, mas a gente vai ter mais 2 encontros e nesses 2 próximos encontros a gente vai continuar abordando esses direitos previstos na Constituição, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor,
agora na LGPD, que a gente abordou, no Marco Civil da Internet, e a gente vai continuar fazendo essa correlação desses direitos. O que, desde já, eu convido a acompanhar a gente, acompanhar nosso roteiro de aulas. E agora, para finalizar, eu vou chamar o quiz. Como todas as outras aulas, a gente tem o nosso quiz, que é para poder testar o seu conhecimento. Vamos lá? Primeira questão relacionada ao tema de hoje, a aula de hoje. Segundo a Lei 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet, quando é possível a responsabilização dos provedores de internet no Brasil? Alternativa A, existindo omissão do provedor na remoção de conteúdo após solicitação pela via administrativa. Alternativa B, existindo omissão do provedor na remoção de conteúdo após solicitação extrajudicial por meio de notificação particular. Alternativa C, existindo omissão do provedor na remoção de conteúdo após decisão judicial que determinou a exclusão de conteúdo. Alternativa D, existindo omissão do provedor na remoção de conteúdo após notificação cartorária. Essa é uma questão bastante interessante, bastante bacana, e aí eu convido você a uma leitura mais detalhada antes de a gente ir para a resposta. Enquanto isso, consulte seu material e vamos à leitura detalhada. Existindo a omissão do provedor na remoção de conteúdo após solicitação pela via administrativa. Então, assim, será que a omissão do provedor na remoção de conteúdo, ela se submete só à solicitação pela via administrativa? Ele é obrigado a remover um conteúdo se existir uma solicitação amigável feita? Fica a questão. Existindo a omissão do provedor na remoção de conteúdo após solicitação extrajudicial por meio de notificação. Então, uma notificação formal, um documento que notifica uma pessoa a remover um conteúdo, né? No caso, o provedor, é capaz de gerar a obrigação da remoção do conteúdo? Mais uma reflexão. Alternativa C, existindo omissão do provedor na remoção de conteúdo após decisão judicial que determinou a exclusão de conteúdo? Artigo 19 da Lei 12.965 de 2015. A gente vai parar por aqui porque a resposta certa, com certeza, é a letra C. E aí, eu espero que você aí de casa tenha acertado também junto comigo, mas agora já vai para a próxima questão. Vamos à próxima questão, então, em continuidade aqui. Com a leitura das alternativas, assinale a opção incorreta. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo o direito de acesso à internet a alguns, o acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Alternativa C, a inovação e o fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. Alternativa D, a adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Essa é uma questão que o enunciado diz: assinale a opção incorreta. Então, após a leitura, a gente precisa ver qual dessas questões ela é incorreta. No caso, a alternativa A, o direito de acesso à internet a alguns. Essa daqui é básica, é óbvia. Realmente, a internet ela não é limitada a alguns. Então, essa é a alternativa incorreta. Vamos à próxima questão. Após leitura das alternativas, responda qual a opção incorreta. Novamente, é a opção incorreta. Considerando a finalidade pretendida pelo legislador com o advento do Marco Civil da Internet, nós temos qual é a finalidade pretendida pelo legislador com o advento do Marco Civil da Internet. Alternativa A,
buscou importantes diferenciais para enfrentamento de atos antissociais, atos ilícitos, cíveis e atos criminais, tais como fake news, hate speech, cyberbullying e stalker. Alternativa B, buscou tutelar a liberdade e a segurança dos usuários da internet. Os dispositivos existentes não são suficientes para garantir a integralidade dos direitos dos usuários. E a alternativa C, buscou a proteção da privacidade dos dados pessoais e da liberdade de expressão expressamente previstas na referida lei, representando um grande avanço face ao cenário anterior. Essa é uma questão de bastante cautela, por quê? Porque, novamente, eu chamo a atenção para você, telespectador, que é a opção incorreta. E aí, no caso, é a resposta de alternativa B. Porque, realmente, buscou tutelar a liberdade e a segurança dos usuários da internet, os dispositivos existentes não são suficientes para garantir a integralidade dos direitos dos usuários. Então, basicamente, hoje, o advento, a finalidade pretendida com o legislador é exatamente suprir bastante essas questões. Combater fake news, cyberbullying, stalker e também buscou aqui, conforme diz a alternativa C, realmente ter um avanço face ao cenário anterior que faltava muita regulamentação sobre o uso da internet no país, certo? Esse foi o quiz de hoje, pessoal. Agradeço você que está nos acompanhando, agradeço a todos os profissionais da área, aos estudantes e a você, telespectador, como eu gosto de dizer, entusiasta do direito, interessado e que gosta de saber mais, de explorar o conhecimento, assim como eu. Busco, por meio dessa aula, interagir com você de uma maneira com que nós dois aprendamos, né? E construímos um conhecimento melhor, mais aprimorado. Eu vou encerrando por aqui, essa foi a aula de hoje, e te convido a continuar conosco na sequência de aulas. E a próxima aula, que a gente também vai falar sobre a questão da não absoluta, do direito à intimidade e à privacidade de maneira não absoluta. Então a gente vai falar sobre a antinomia das leis, quando esses direitos eles podem chocar. E te convido a continuar conosco nas próximas aulas. Muito obrigado, um bom retorno para você nas próximas aulas. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.